pessoal do 8º ano, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre geografia e é sobre as potências agrícolas mundiais, certo? As grandes potências agrícolas atualmente são os Estados Unidos e União Europeia, gente. Cada uma dessas potências apresenta modelos diferentes, certo? De políticas para a agricultura, variando de acordo com os contextos históricos, geográficos e geológicos de cada localidade. O que é que ambas têm em comum? O elevado grau de protecionismo implementado pelo governo aos agricultores nacionais, ou seja, o governo protege muito os agricultores, a economia, a sua própria economia, certo? Bem como também a elevada mecanização do processo produtivo em todas as suas etapas, né? Eles têm também uma grande mecanização, vamos dizer assim, nos processos, né? Grandes máquinas e máquinas muito avançadas. Ou seja, os Estados Unidos conheceram a implantação da agricultura a partir do processo de colonização do seu território, do seu próprio território, né? Quando os imigrantes europeus dedicaram-se à produção agrícola em pequena e média escala, certo? Como característica inicial, a agricultura dos Estados Unidos era marcada sobretudo pela distribuição das terras em pequenas e médias propriedades para uma quantidade significativa, uma grande quantidade de produtores. Contudo, com a Grande Depressão de 1929, gente, a Depressão de 1929 foi uma grande crise econômica que devastou os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo, certo? Do século XX, tá bom? Em 1929. Muitos proprietários e fazendeiros tiveram que hipotecar as suas terras. Vocês sabem o que é hipotecar, né? Deixar nas mãos do Estado. É você fazer uma hipoteca. Você assina um documento dizendo que se você não puder pagar, o Estado fica se torna dono de suas terras, certo? Que foram, com a crise, elas foram transferidas para a posse de bancos e grandes companhias dos Estados Unidos, né? O resultado foi a concentração fundiária atual, né? Então, muita gente perdeu as próprias terras, porque não tinham como pagar a dívida. Com os avanços tecnológicos e a intensificação do êxodo rural, e que significa o quê? A migração em massa de pessoas do campo para a cidade. Êxodo significa a migração em massa de pessoas do campo para a cidade, quando nós estamos falando sobre esse assunto aqui, êxodo rural, certo? Estima-se que menos de 3% da população norte-americana seja empregada no campo. É muito pouco, né? Mesmo assim, os Estados Unidos são os maiores produtores agrícolas do mundo inteiro. Na União Europeia, a produção agrícola é bem menor, né, que a dos Estados Unidos, em virtude do tamanho da sua terra, da densidade demográfica e de toda a região, certo? Bem como da concentração da economia nas atividades industriais. Mesmo assim, a sua produção agrícola é considerada uma das maiores do mundo. Então, os dois grandes produtores atualmente no mundo são as duas grandes potências agrícolas, Estados Unidos e União Europeia, tá bom? O Brasil também é destaque na produção agrícola mundial, porém, por enquanto, ainda se encontra muito abaixo de União Europeia e Estados Unidos, tá bom? Estudem mais um pouquinho sobre isso, potências agrícolas, até a próxima, tchau, gente!